Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Marcelo Brito Rodrigues, eu sou advogado do Gouveia dos Reis, sou responsável aqui pela área tributária do escritório e hoje eu tenho o prazer aqui de receber o pessoal da G Capital, o Tiago Godinho e o Douglas Fará, e vou pedir para eles se apresentarem e já agradecer a presença deles e a parceria que a gente tem aí em relação aos questionamentos de contribuições previdenciárias, e estou bem ansioso aí para ouvir aí o que eles têm a dizer sobre a contestação do FAP. Por favor, Tiago, Douglas. Perfeito. Obrigado aí, Marcelo, pelo convite. Meu nome é Tiago Godinho, eu sou diretor comercial e um dos sócios aqui da G Capital. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a contestação do FAP, o índice aí que vai ser divulgado na quinta-feira aí para todas as empresas do Brasil. Marcelo e todos assistindo, muito obrigado pelo espaço. É muito bom poder conversar com vocês novamente. Eu sou o Douglas, diretor técnico aqui da G Capital, também um dos sócios. E vamos começar esse papo aí que vai ser muito importante nos próximos meses para finalizar o ano bem em termos de compliance previdenciário e tributário. Perfeito. Acho que um pouquinho antes aí de compartilhar a apresentação para vocês, pessoal, explicando aqui um pouquinho da nossa empresa, da G Capital. Atualmente a gente atua aí no ramo de tecnologia tributária previdenciária, então somos especialistas aí há 11 anos nesse nicho da legislação brasileira, que é muito complexo, que é o tributário, uma quantidade imensa de alterações que todas as empresas do Brasil sofrem com relação à questão de muitas mudanças, um sistema muito mutável, além de ser bastante oneroso, caro aí para os empresários e para as empresas como um todo. Então, a gente decidiu há muito tempo se especializar nessa questão de folha de pagamento e investir muito em tecnologia, A gente é a primeira tech stack tributária previdenciária do Brasil, e com essa tecnologia, há 11 anos conseguimos atender grandes corporações, que possuem lá uma quantidade realmente massiva, tanto de funcionários como de dados, E foi essa capacidade que a gente tem de fazer esse processamento de dados que a gente desenvolveu ferramentas proprietárias, com tecnologia que nos permitem atender com muita agilidade e assertividade todas essas grandes corporações, que também podem beneficiar aí pequenas e médias empresas que também são afetadas pela tributação previdenciária, a tributação sobre folha de pagamento. Posso dar destaque nos últimos anos a um grande marco, que foi a inserção do e-social nas empresas, grande parte dos nossos clientes já estão inseridos dentro desse novo sistema de declaração e pagamento de tributos sobre folha, e realmente foi um marco não só aqui na G Capital, mas no mercado como um todo, Essa nossa expertise tecnológica, ela foi muito importante para que a gente pudesse passar por essa total mudança de contexto e sair do outro lado um prestador de serviços realmente de ponta hoje no Brasil. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o FAP, e como ele pode afetar, impactar aí os lucros da empresa dentro de um cenário de contribuição previdenciária, O FAP, ele é o fator acidentário de prevenção, Ele está aqui no nosso hall de análise de produtos, e rúbricas, índices, alíquotas que envolvem a folha de pagamento. Ele é um tema aí que a gente encontra muitas divergências no pretérito, mas também para recolhimento futuro. Resumidamente, pessoal, o FAP ele foi criado, num decreto lá em 2009 e começou aí com a sua vigência em 2010, e ele tinha o objetivo de fomentar o investimento em EPIs, em equipamento de proteção individual, para reduzir a quantidade de acidente de trabalho que aconteciam numa empresa. O funcionário lá utilizando esse tipo de segurança, de equipamento de segurança, ele tenderia a ter menos acidentes. E aí a Receita Federal criou aí um instrumento, que pode majorar a alíquota RAT, que é o risco ambiental de trabalho, ou reduzi-lo.
né? Então, aqui, o índice FAP, ele tem essa fórmula aqui que a gente está vendo em tela. Ele é utilizado numa multiplicação do valor total da folha, né, multiplicado pelo FAP, e multiplica também o RAT. Então, os dois em conjunto podem variar de 0,5% da folha de pagamento até um máximo de 6%. Tá? Então, aqui a gente até coloca um exemplo, né? Se a empresa tem o risco ambiental de trabalho de 3% e um FAP de 2%, que é o FAP máximo, ela vai pagar aí 6% sobre o valor anual da folha de pagamento. Então, pode representar uma verdadeira afetação aí nos lucros da empresa, né? Porque é vinculado diretamente aí a essa folha de pagamento. Tá? Thiago, só complementando que essa contribuição ela é devida por todas as empresas que estão no lucro real ou presumido, né? Essa alíquota ela só não é paga diretamente pelas empresas do Simples, que têm uma alíquota própria e mais simplificada, mas fora esse exemplo, praticamente todas as empresas do Brasil pagam essa contribuição mensalmente. Então, anualmente existe, né, a divulgação aí desse índice que utiliza, né, os 2 anos anteriores como base de apuração desses componentes. Então, o FAP 2022, que vai ser utilizado no ano que vem, é divulgado agora no dia 30 de setembro e utiliza como período base aí de cálculo dos seus componentes os anos de 2019 e 2020. Tiago, considerando que teve aí a pandemia, você acha que vai... Como é que você enxerga aí que vai vir esse índice? Vai ter divergência, muita divergência? Como é que você entende essa, por conta até da pandemia? Com certeza. Alguns dos componentes do FAP, né, que são ali os eventos B91, 92, 93, 94, tem ali auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, podem ser erroneamente classificados exatamente esses afastamentos pelo Covid-19. Então, se você teve muitos funcionários que foram afastados por esse motivo, em algum momento pode haver aí, de forma errônea, né, a contabilização desse afastamento como uma doença ocupacional, né, como um acidente que foi ocasionado ali no trabalho, e isso impactar aí diretamente o seu índice. Aqui a gente dá um exemplo, tá, pessoal, de um cliente nosso aí do segmento da construção civil, que tem, de forma rotineira, essa contestação do FAP. Então, ela realizou aqui essa contestação em 2018, 2019, 2020 e também agora em 2021. Tá? E em plena pandemia, né, ela teve aí o deferimento de uma contestação que ela realizou no passado e teve um crédito de mais de R$500 mil. Tá? Aqui em valores arredondados a gente coloca esse exemplo aqui de fato. Tá? E isso só foi possível, né, é um movimento bastante interessante para que as empresas se atentem aí de forma rotineira, realizar essa contestação anualmente. Por que isso, né? Porque quando você imagina no FAP, imagine uma grande fórmula, né? Um grande algoritmo ali que faz diversos cruzamentos com todas essas declarações do período base, né? Confrontando isso com os afastamentos que ocorreram nesse período, né? Que são muitas vezes lá inseridos no sistema pelo INSS, computados pelo DataPrev, sofrem aí também alguma questão aí de interferência da própria Receita Federal, que podem ter divergências nesses registros. Tá? Então, a gente está falando aqui de, por exemplo, massa salarial da empresa, número médio de vínculos, né, o cálculo aí de admissões, demissões e a média que ocorreu aí nesse período. Todos esses eventos que eu citei, né, os eventos B91, B92, B93 e B94, toda a questão de índices, né, o FAP ele gera índices de frequência, gravidade e custo desses acidentes, que também podem ser objeto de contestação e ter, muitas vezes, por exemplo, uma duplicidade de lançamento.
Então, nesse exemplo aqui, até para o Douglas falar depois do caso específico desse ano, né, a questão dos prazos, a gente tem aqui algumas inconsistências que foram encontradas, né? A massa salarial dessa empresa, em alguns anos, ela teve divergência, né? Aquilo que foi declarado lá no E-Social ou no Cefip, dependendo aí se é a empresa do grupo 1 ou do grupo 2 do E-Social, ainda vai pegar um período de Cefip, a gente teria, aqui nesse caso, uma diferença entre o que está contabilizado na declaração e o que foi efetivamente computado lá pelo portal FAPWeb. Tá? Aqui também o número de vínculos, né? Teve uma divergência nesse caso. Tá? Então, a quantidade de funcionários que a empresa tem, ela impacta no índice, né? Porque a lógica é o seguinte, se você tem lá uma massa salarial maior e um número maior de funcionários, cada acidente que você utiliza um benefício do INSS, entre aspas, vai impactar menos frente ao que você recolhe mensalmente para a Previdência. Então, ele faz essa comparação entre aquilo que você recolhe frente à massa salarial e o número de vínculos e aquilo que efetivamente você, entre aspas, utilizou do INSS quando teve algum afastamento. E aqui também alguns benefícios, né, que foram objetos de contestação que tiveram divergências lá no portal FAPWeb que puderam ser contestadas. Tá? E nesse caso específico, a gente teve uma redução de 24% do FAP que foi inicialmente divulgado. Né? Vejam aqui que ele foi divulgado lá em 30 de setembro de 2018, a empresa realizou a contestação nesse ano e teve, em 2020, né, a data de cessação foi a data final do julgamento, o deferimento com uma redução desse índice em 24%. Tá? Nessa empresa em específico, a gente tinha uma massa salarial aí de 48 milhões de reais, né, uma empresa com um porte um pouco maior. Aqui você tem naturalmente os dois períodos bases, né? Então, se você dividir por 2 anos, vai dar uma média de 24 milhões anualmente, né, a massa salarial da empresa, e o índice foi reduzido de 1,3190 para 1. Como essa empresa tem o risco ambiental de trabalho de 3%, né, pelo fato de estar aí na Constituição Civil, essa redução de 31,90 é potencializada por 3. Né? Lembram lá naquela fórmula que eu coloquei lá acima, que qualquer redução ou bonificação, ela é potencializada pelo risco ambiental de trabalho, pelo RAT. Então, aqui nesse caso, representou aí praticamente, né, quase 1% da massa salarial total do período. Né? E aí você tem, naturalmente, a atualização da taxa Selic, que leva aí um crédito de R$500 mil, que já foi utilizado por essa empresa, e é também objeto, né, uma consequência da contestação. Então, a G-Capital, ela faz essa contestação, faz todo o acompanhamento e, após o deferimento, a gente implementa esse crédito para que a empresa possa monetizar esse benefício. Porque, às vezes, fica um pouco difícil de entender como é que um processo de contestação de um índice vai te trazer créditos a serem compensados, não uma redução imediata de recolhimentos, né? Isso acontece muito por conta do prazo que a própria Receita Federal leva para analisar esses pedidos de contestação. Como o Thiago bem colocou, a fórmula é complexa, é profunda, é pesada, então uma reavaliação desses cálculos frente a um contingente de fiscais muitas vezes reduzido, não é uma análise que vai acontecer de um dia para a noite, né? Hoje, a nossa perspectiva é que essas contestações sejam respondidas e analisadas pela Receita num prazo de 1 a 2 anos. Ou seja, é muito provável que você precise fazer o pagamento do FAP da forma como ele foi divulgado originalmente, aguardando que a Receita te dê uma resposta. E às vezes, muitas vezes, a resposta vai vir depois que aquele ano, inclusive, terminou. Você já recolheu os seus tributos de acordo com o FAP, com o índice originalmente divulgado, e só depois você vai ter a possibilidade, com o deferimento da contestação, de reavaliar esse período, e aí você já pagou, mas você vai ter o direito de recuperar e compensar esse valor pago a maior. Por isso que o resultado dessas contestações
normalmente é um crédito tributário a ser compensado daquele ponto em diante, não uma imediata redução do recolhimento a partir da contestação. Eu fiquei imaginando aqui, Douglas, que assim, todo o índice é divulgado anualmente. Você fazendo a contestação, pode ser que no ano que vem seja divulgado e você ainda não tenha o resultado de uma contestação, e ela vai se acumulando. Pode acontecer isso? Pode acontecer e já aconteceu. Acho que, e aí é uma perspectiva pessoal, imagino que isso vai ser menos frequente a partir de agora, porque a Receita tem sido mais ágil nesses retornos, mas ainda demora de 1 a 2 anos. E, de fato, né, aqui a gente tem uma conclusão, né, de que no país campeão em arrecadação tributária, quem gera riqueza não deveria pagar mais do que o devido. É exatamente isso que a gente pretende com esse serviço de contestação, que hoje é uma solução tecnológica. Tá? Para quem tem curiosidade de acessar o nosso site, já está aberto, né, o primeiro lote aí da contestação e que permite uma seleção de qual CNPJ, qual estabelecimento a empresa ela quer realizar essa contestação. Então, se você tem lá uma empresa com 10 estabelecimentos, ela pode optar lá naqueles estabelecimentos em que o índice é mais elevado, né, realizar lá a contestação em 5, em 8 ou nos próprios 10, caso for aí divulgado o índice acima de meio. Tá? Então, é bem interessante isso tudo que a gente está falando, desse movimento rotineiro de contestação e dessa capacidade da AG Capital em fazer esse processamento e esse confrontamento de uma maneira muito rápida, né? Muito rápida e assertiva aí, em função de toda essa experiência que a gente tem adquirido aí ao longo dos anos. Para fazer essa contestação, que documentos que eles têm que enviar e quanto tempo eles têm uma resposta, assim, para vocês entrarem com essa contestação? Acho que é um fator importante aí para ser divulgado. Legal, Marcelo. Nesse ano, a gente tem uma situação até que é novidade. A gente vai ter um período agora de 30 dias, que vai começar na quinta-feira, que é um período que a gente vai ter para receber o índice, receber o cálculo original da receita e começar a analisar e criticar ele em busca de possíveis contestações. E um segundo período, que começa no dia 1º de novembro, em que a contestação administrativa vai estar aberta. Você vai lá no site, no portal do FAPWeb, que é onde inicialmente você consulta o índice, lá no próprio portal do FAPWeb você vai perceber que vai abrir a função de contestação para o ano 2022 e você vai ter aí 30 dias para fazer a inserção dentro do sistema de todas as contestações que você entende como devidas, né? Então, primeira etapa, identificação de divergências, começa já agora quinta-feira. Para isso, você vai precisar, para fazer a prova real do cálculo da Receita Federal, os documentos originais que deveriam ter dado origem a esse cálculo, né? Nem sempre é o que acontece. Então, você pode fazer isso de várias formas, claro, mas a forma mais prática e mais segura que nós encontramos aqui para atender nossos clientes é utilizando a relação de empregados, ou RE, como o pessoal do DP conhece, é um relatório gerado pelo próprio CEFIP. O CEFIP é um programa da Caixa que as empresas usam até hoje para fazer o pagamento mensal do FGTS. Então, após o pagamento do FGTS, um dos subprodutos desse processo é o relatório RE, é um PDF que contém diversas informações de folha, inclusive massa salarial, número de vínculos, afastamentos, taxa de rotatividade. Então, ele traz em si um grupo de informações que é muito rico e que serve para a gente fazer a prova real de fato. Um pouco mais do histórico, né, de como que a AG Capital já conseguiu auxiliar aí mais de 2.500 empresas a fazer esse mapeamento e a trazer essas oportunidades que muitas vezes ficam perdidas aí nos últimos 5 anos e também aí agora numa questão de análise futura com a contestação do FAP. Né? Então, atualmente já são mais de 3 bilhões de reais aproveitados e empresas dos mais diversos portes aqui. Pessoal, então aqui focando um pouquinho também mais na questão tecnológica, né? A gente tem o nosso software proprietário, que é o Athena,
em que a gente tem a possibilidade de entregar para as empresas um mapeamento de todas as possíveis divergências que envolvem o cálculo do FAP, né? Garantindo aí que o prazo vai ser cumprido, né? Muito importante ressaltar aí que, na maioria das vezes, as equipes, né, de departamento pessoal, de RH, estão enxutas, né? Muito em função aí desses últimos anos, dos últimos 2 anos que a gente viveu de pandemia, a redução de custos provavelmente afetou também esses times de RH, e a gente consegue auxiliar trazendo essa solução tecnológica para conseguir mapear todas as divergências e realizar essa contestação aí cumprindo o prazo, que é bastante exíguo, né? Imagine você verificar componente a componente, índice a índice de cada um dos estabelecimentos em um prazo curto, em que você tem que estar preocupado com a sua operação diária, com as demissões, cumprimento de prazo, de obrigação acessória. Então, fica aí bastante muito favorável para as empresas, né, ter essa solução tecnológica para conseguir atender essa demanda, que hoje é uma demanda que pode trazer benefícios reais, né, como a gente viu ali no exemplo anterior. Tá? E, atualmente, né, esse ano a gente veio com uma proposta bastante agressiva em questão de preço, tá? A gente desenvolveu aí de forma bastante automatizada essa contestação, ao ponto de conseguir ampliar ao máximo a quantidade de empresas que podem ser beneficiadas com essa solução. Então, atualmente, lá no nosso site, é um produto totalmente digital, em que você faz o cadastro no site, a gente faz todas as interações de recebimento de documentação por intermédio de um protocolo de segurança seguro, né, dos dados, para cumprir os requisitos da LGPD, e existe um pagamento de 2 parcelas de R$ 490, para que você possa ter acesso aí a toda essa tecnologia que causou esses benefícios que a gente comentou ao longo aí da live. Tá? Então, é um valor aí bastante reduzido, né, frente ao potencial que essa contestação pode gerar para a empresa como um todo. E aqui, resumidamente, né, existe a contratação online, existe aí o link para recebimento dessa documentação, e aí o resto é com a gente, né? A gente entrega essa contestação no prazo, com todos os componentes contestados, né, verificados, e que você tenha segurança aí de não deixar passar aí nenhuma perda, né, de possível benefício financeiro aí relacionado a tributos previdenciários. E aqui abaixo também toda uma questão de perguntas frequentes que podem ser lidas aí, que são as maiores dúvidas, né, por parte das empresas. Também conseguimos atender aí todas esses questionamentos com relação ao trabalho. Acho que para encerrar aqui a nossa participação e agradecer de novo o espaço, eu diria que o trabalho de contestação do FAP, ele é um trabalho de cunho preventivo, né? A ideia é aproveitar uma oportunidade de reduzir contribuições e conseguir um resultado no futuro, mas ele é uma face da mesma moeda do estudo do pretérito, né? Dos últimos 5 anos, que também é um trabalho que é realizado muitas vezes na via administrativa. Então, a gente fatia, digamos assim, a prestação de serviço para ficar mais fácil para as empresas entenderem a proposta e a gente conseguir navegar internamente ali as redes de decisão, mas, de fato, o trabalho ele é completo. O trabalho é para o passado, o trabalho é para o futuro, o trabalho é de recuperação de créditos, é também de evidenciar débitos e passivos, é um trabalho de compliance e processos de folha. É difícil você desvincular tudo isso. E a vantagem hoje em dia é que dá para fazer toda essa prestação de serviço de uma forma muito prática, muito ágil, muito segura, dado o nível de tecnologia embarcada aqui da nossa prestação de serviços. Então, normalmente, quem entra para fazer um trabalho de contestação do FAP, bota o pé ali na piscina, logo, logo mergulha, porque faz muito sentido, e é muito benéfico para todos.